gente! Tudo bom? Aqui é a Cat. Eu sou a Cami. Eu sou o Bruno. E estamos aqui no nosso podcast. Ainda não decidimos qual vai ser o nome novo dele, mas estamos com algumas opções aí. E acredito que no próximo episódio rola um nome novo, né? Que Deus Pai, sim, né? Oxalá. E hoje estamos em Bento Gonçalves, passando frio, bem acolhidinhos, bem quentinhos aqui nesse calor humano. E viemos falar sobre... A criança interior. Isso aí. Um tema muito polêmico, porém muito atual. E muito importante também. Muito importante. Que desperta diversos gatilhos em nós adultos, né? E a gente já vem, querendo ou não, trazendo um pouco desse tema enquanto a gente refere nos outros episódios a criação, né, das crianças. A gente vem falando sobre como minimizar, né, as disfunções e os traumas das crianças, tipo, na vida adulta, né? Então, isso nada mais é do que a gente cuidar da criança, da infância, para termos uma criança interior mais saudável, né? Isso aí. Então, Bruno, começa te apresentando, que você é novo aqui no canal. Então, eu quero agradecer a vocês o convite, né? Fiquei bem feliz pelo convite de participar desse bate-papo, desse podcast, dessa conversa incrível, né? E um tema tão importante, que tá bem atual, bem pertinente nos dias de hoje, né? Então, sou o Bruno, sou de Caxias do Sul e sou terapeuta holístico e é isso. Ele é tão louquinho quanto nós. É. A gente também troca bastante, tanto terapia quanto ideia. E sempre é muita expansão de consciência, né, Bruno? Muito. Quando a gente se junta, assim, ó, chega, sai faísca. Então, a gente convidou ele pra participar desse momento, dessa troca, que com certeza vai ser muita contribuição aí no Vai, canal. com certeza. Inclusive, já estamos querendo que ele venha pro próximo. Então, fiquem aí na expectativa. Virar ou não virar? Essa é a questão. Acreditamos que... Deixa aí embaixo seus comentários. Então, Cami, quer começar falando da criança interior? Como você já traz toda essa questão da maternidade nos seus conteúdos também, acho que seria uma boa. Deixa eu ver o que sai na garrafa. O que sai na carta aqui, ó, pra ver o que eu vou dizer. Peraí. E das últimas vezes ela foi super intuitiva, né? Então vamos lá. O que eu gostaria de falar sobre a criança interior? Muitas coisas, né? Eu acredito que toda a nossa vida, né, adulta, toda a nossa vida ali jovem adulto pra vida adulta, a gente se depara com muitos desafios. E esses desafios, às vezes, a gente acredita que é só a vida cotidiana, que eles só acontecem por casualidade, que seja alguma coisa assim, a gente não busca, às vezes, entender que isso tá dentro do nosso interior, né? Que é uma coisa que tá vindo do nosso inconsciente, que são gatilhos que disparam, às vezes, a nossa energia interna, né? Aonde faz a gente ser reativo, ou choroso, ou, às vezes, sem confiança. Então, a gente não costuma ter esses pensamentos. E eu acredito que muitos dos desafios da nossa vida adulta, eles vêm, né, dessa capa interior que a gente tem, dessa pequena chama que a gente tenta tanto abafar, né? Porque a gente foi tão... eu acredito que muitos da minha geração, pelo menos, nós somos tão acostumados a calar essa criança, a não dar espaço para a criança ser criança, que toda vez que nós vamos ter comportamentos adultos que precisam dessa base da infância, a gente oscila muito, porque a gente não tem voz interior, a gente não dá voz para o nosso interior. Toda vez que a nossa voz interior quer sair, a gente tenta calar porque nós somos ou reprimidos ou oprimidos, ou a gente teve engole o choro, ou a gente foi invalidado de alguma forma, e a gente acaba que a nossa construção emocional, ela vem cheia de falhas, porque a gente não conseguiu embasar esse crescimento, né? Trazer esse crescimento saudável do nosso emocional, trazer uma inteligência emocional por esses cortes, por essas podas que nós tivemos. Então, a nossa base de infância, ela não foi completamente concluída, né? Então, a gente tem muitas ranhuras, muitos buracos, e a gente fica, às vezes, ali naquela coisa assim, não vou olhar pra isso agora, vou tapar aqui, vou me mexer aqui e lá. A gente não olha, a gente esquece, a gente inventa qualquer outra desculpa pro nosso comportamento, mas não olhar para isso, né? Não trazer essa autorresponsabilidade de hoje, voltar lá no fundo do nosso ser e cuidar dessa camada, dessa chaminha aí que a gente tem dentro, que ela só precisa
de um espaço propício para acender e trazer luz pra gente, né? Trazer confiança, trazer notoriedade pra nossa alma, né? Porque ela é a luz dos nossos olhos. Ai. Pronto. Não queria nem atrapalhar, tava bonito. Não, tava ótimo. Eu até queria somar junto com a tua fala, porque a nossa infância, desde que a gente tá lá na barriga da mamãe, a gente vai comprando algumas coisas, a gente vai querendo defender nossa mãe, ou a gente quer defender nosso pai, ou a gente já vai sentindo desde o útero, né? Desde a concepção a gente já começa a perceber as coisas e isso vai se armazenando no nosso interior, nas nossas pastinhas ali, né? No subconsciente. E isso, mais cedo ou mais tarde, vai vir à tona, né? E nós também não podemos deixar de ver as coisas boas do que todas essas coisas e situações trazem pra gente na vida adulta, né? Tem coisas que, tipo, novos relacionamentos, relacionamento no trabalho, relacionamento com novas amizades, com as pessoas. Muitas vezes a gente vai para aquela criança que não quis desagradar, ou a gente volta no momento de decisão para aquela criança que ouviu um não, então eu vou dizer sim sempre. Eu costumo dizer que são várias camadas, né? Então, quando a gente tá adulto e a gente começa a olhar para isso, que muitas vezes não é fácil, né? E a gente vai perceber isso quando a gente vai avançar na vida. Então, eu acho que contribuindo, né, com o que tu tava falando, a gente tem toda aquela fase até os 7 anos, né? Então a gente vai só esponjinha, a gente vai pegando informações, a gente vai pegando informações de quem é autoridade nas nossas vidas, né? Professores, quanta coisa a gente... Pô, o professor gritou, falou alto, às vezes nem foi a intenção, às vezes nem a intenção do pai magoar ou chatear, ele tá apenas educando, né? E a gente leva aquilo como um susto ou como alguma coisa, tipo, pra vida inteira, né? Então, quando a gente se torna adulto e a gente tá indo pra vida, é interessantíssimo a gente começar a se olhar essa criança que a gente não tem o costume de olhar, agradá-la, ver o que ela quer dizer, para que o adulto consiga estar no seu lugar, né? A gente vai ir e voltar pra isso muitas vezes, provavelmente, porque a gente vai lá pra infância, a gente volta pro adulto, a conversa aqui vai ser bem interessante hoje. Até porque, só, não quero despertar, mas tipo assim, só pegando um gancho do que ele falou, quando a gente tá criando os filhos, né, questionamentos que eu tenho muito, por exemplo, assim, ó, os nossos filhos, eles despertam muitos gatilhos dentro de nós. Então, por exemplo, assim, ó, cada coisa que o nosso filho faz, que na nossa infância nós somos calados, quando o nosso filho tá fazendo, gera um vulcão, gera uma sensação, às vezes, de impotência, um caos interno, uma coisa que a gente precisa organizar. Porque os filhos, eles são muito o reflexo dos pais de todas as formas possíveis, assim, né? Eles carregam o nosso DNA e eles são uma copiazinha, tipo, 50% de um, 50% do outro. E alguma ação que a criança faz, alguma coisa que ela fala, às vezes dispara gatilhos. Então, nós somos adultos feridos, né? Às vezes sem uma boa base, né, dessa infância, tendo que criar e educar uma criança que tá ali pronta pra, tipo, absorver tudo, que nem tu falou, ser esponjinha, e a gente tem que ficar equilibrando o tempo todo o nosso emocional, e às vezes, lógico, né, nós não somos perfeitos, nós erramos, então o que a gente pode fazer pra diminuir dano, né? Gritou? Chama a criança e diz assim, olha, me desculpa, não é contigo, foi uma coisa que eu não soube lidar, né, algum gatilho meu que foi disparado. A gente mostra pra criança que nós temos vulnerabilidade, que tá tudo bem errar, né, que tá tudo bem a gente pedir desculpas, porque, por exemplo, eu lembro que da minha infância, assim, às vezes eu pedi desculpa, coisa assim, não era como se, tipo, fosse tudo bem, tipo... Pais não pediam desculpa, porque pais eram autoridade, tipo, mas não, tá tudo bem pais pedirem desculpa, porque isso faz parte, porque não é a criança, né, que é a merecedora daquela explosão, daquele mau humor, daquela coisa que às vezes sai, assim, daquela fala atravessada. É realmente uma coisa nossa interna, tipo assim, a criança, ela só tá ali existindo, e o que tá disparando aqui dentro é uma coisa muito mais antiga e muito... além, né, do que essa criança. Então, assim, os filhos, eles vêm para ensinar muito. Então, quando a gente se coloca pais dispostos a aprender e a usar esses filhos como um espelho para ver o que tá faltando em nós, pra gente conseguir se corrigir e ser adultos melhores, pais melhores, as coisas vão fluir muito melhor e, com certeza, os nossos filhos na vida adulta vão crescer sabendo se desculpar, vão crescer sabendo que tudo bem errar,
e vão crescer, tipo, sabendo que eles foram amados acima de tudo, né? Que a falha não tava neles, o erro não tava neles, mas sim, eles vão conseguir ter uma consciência muito maior até pra quando chegar a vez deles criarem os próprios filhos. E teremos adultos muito mais saudáveis. Isso. A minha mãe fica indignada comigo, ela falou, pé da vida, porque eu repito muito a frase de que 80% dos nossos problemas tá lá na infância, né? Vem de família, vem de pai, vem de mãe, vem dos ancestrais. Um pouco vem também de vidas passadas, vem algumas outras questões, mas muito é desse núcleo familiar que a gente vem sendo doutrinado desde criança, né? É a forma de convivência que a gente acaba no nosso meio, é a família, é a escola, é os amiguinhos, é os vizinhos. Então esse meio que vai moldando, tanto que é muito cultural. A cultura que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul é totalmente diferente do Japão, por exemplo. Porque é tudo esse meio. E aí, pensando num ponto de vista bem das terapias mesmo, eu sei de um caso, por exemplo, de uma criança que ela veio de uma adoção. Ela foi tirada dos pais biológicos quando ela tinha 2 meses, ela super pequenininha, né? E ela não teve tanta convivência assim. E depois foi criada com os pais adotivos, numa família, né, mais estruturada, tudo. E quando ela tinha 2 aninhos, ela olhou para baixo de uma escada e falou assim, pô, pai, vamos ali embaixo da escada que ali não chove. E pegou um papelãozinho e se escondeu. Por que disso? Porque ela trouxe uma marca ali emocional, uma marca energética que veio dos pais biológicos dela, que eram moradores de rua. Então, por mais que ela não teve essa convivência, que ela não soube o que é morar na rua, ela traz no campo energético dela essa marca. E isso acontece com todo mundo. Às vezes a gente não conheceu os nossos ancestrais, mas a gente traz esse legado, essas lealdades, essas maldições que muitas vezes vêm de família. Sabe aquela coisa de minha avó passou por isso, agora minha mãe passou por isso, agora eu tô passando por isso. Vem muito dessa questão familiar. E isso deixa marcas também bem profundas. Então, no momento que a gente está consciente do que a gente está fazendo, do que a gente está pensando, do que a gente está falando, a gente começa a se questionar de, poxa, será que realmente isso é meu? Será que é dos outros? Será que é assim que eu quero reagir às coisas que estão vindo, né, na minha vida? Como a Cami falou, às vezes a criança tá ali, tá feliz, tá com energia, tá querendo brincar, e os pais estão indignadíssimos com rotina, com trabalho, com vida, né, normal, e acabam explodindo com a criança. E ela fica com aquela marca, porque a criança ela é sensível, né? Assim como o Bruno tinha comentado. É um campo aberto, ela é fértil demais. Isso. Então tudo que é falado, às vezes foi com tom de brincadeira, ou às vezes foi com tom de... E acaba pegando, e ela leva pra vida dela como se fosse um problema, muitas vezes, né? Que nem a Cat falou sobre... Que idade tinha a criança que foi adotada? Foi tirada dos pais, foi adotada? 2 meses. 2 meses. Esses 2 meses já foi suficiente para estar no sistema desta criança, né? Então, quando isso não é visto, vai virando muitas vezes uma bola de neve, ou ela pode repetir com os filhos, esses padrões com os filhos, ou ela pode não repetir e fazer descompensar de uma outra coisa, exagerar, zelo demais, sabe? É muito interessante isso. Eu acho muito bacana essa conversa e olhar para essa parte, né? Essa parte da criança. Essa questão familiar também, muitas vezes, que nem tu comentou da compensação, às vezes acontece, por exemplo, um vô que era alcoólatra, daí o pai cria totalmente uma repulsa por bebida, não quer nem dentro de casa. Aí o filho vai lá e Repete. mostra, né, traz isso de novo, porque precisa ser visto pela família, precisa ser curado no campo familiar. Então, ou vem e se torna alcoólatra também por uma lealdade, ou às vezes, né, vira para um outro lado de, por exemplo, pode ser um enólogo, que também vai ter ali aquele contato com a bebida, aquela coisa, mas de uma forma em que vai ter algum benefício daquilo. Mas o problema ali ainda está no campo familiar, né? E a gente só consegue identificar esses problemas quando a gente tá olhando pra dentro, quando a gente percebe.
É aquela coisa da atenção, né? Do que a gente tá vivendo. Exato. Inclusive, é interessante trazer também que muito se fala na constelação familiar, né? Sobre esses processos, né? Ai, pulou uma geração. Mas, tipo assim, não é que exatamente pulou uma geração. É que, por exemplo, o caminho da negação, que no caso o avô bebia, então o filho resolveu não beber e criou uma versão. Essa versão é um não olhar para o problema, para tudo aquilo que o fato do pai dele beber trouxe para a vida dele. Então, tipo assim, ele entra em negação para aquilo, ele totalmente corta da vida dele. E quando o filho vem e ele usa da bebida alcoólica, seja de qualquer forma, seja por profissão, seja por excesso, por uso abusivo mesmo, enfim, ele vai trazer para o campo, ele vai fazer com que o pai, né, olhe para isso, ou a mãe olhe para a situação e comece a trabalhar isso dentro do campo, porque enquanto isso não for resolvido, isso vai se repetindo até que alguém venha e quebre esse padrão. Então, tipo, aquilo que a gente falou ali no começo, né, as coisas da nossa vida, elas vão acontecendo e a gente vai dando o nome que a gente quiser, a desculpa que a gente quiser para aquilo que a gente vive. Mas no momento que a gente cansa e para de dar desculpa e a gente olha realmente pro problema, a gente vai ver que o furo é muito mais embaixo e que não tá fora, tá dentro. Então, quando a gente começa a realmente olhar pra dentro, a gente começa a identificar, nossa, isso aqui a minha mãe fazia, isso aqui meu pai fazia, nossa, isso aqui que eu faço, essa forma de eu reagir da minha avó. Gente, tá tudo bem a gente dizer assim, ó, isso aqui não é parte de mim, eu não quero, é deles, então eu vou transformar isso em mim pra eu agir do jeito que eu quero agir. Não, tipo, com uma coisa que eu herdei que daqui a pouco nem ressoa comigo, sabe? Então, tipo, a gente tem que fazer essas autoanálises para que a gente consiga deixar nossa marca verdadeira no mundo. Porque até então a gente vem repetindo padrões, a gente veste camadas que não são nossas, elas são herdadas. Quando a gente consegue olhar para dentro e a gente consegue fazer um trabalho de ressignificar isso, de deixar para trás aquilo que não faz sentido pra gente, aquilo que a gente não quer vibrar, que a gente não quer ser, a gente consegue realmente vibrar aquilo que a nossa alma é, né? A verdade do nosso ser. Sei, né? Contribuam se não for bem isso. Não, mas... eu ia falar, é ser de verdade, ser o criativo, se gosta de pintar, se gosta de colorir, se gosta de cantar. Eu acho que isso vai muito também pros talentos da gente, sabe? Exato. Pra um novo esporte ou pra tocar algo de algum instrumento, sabe? Eu acho isso muito, muito interessante. E às vezes são coisas Quando muito... se olha pra isso, né? E às vezes são detalhes, assim, muito bobinhos que a gente nem dá bola. Vou trazer um exemplo meu. Eu descobri recentemente que dois gostos que eu tinha por comida era totalmente uma lealdade aos meus pais. Olha só. Por exemplo, milkshake. Toda vez que eu ia comprar um milkshake, eu pegava de chocolate com menta. Independente se tivesse outro sabor, se eu queria experimentar, era sempre esse sabor. Até que me questionaram o porquê que eu gostava tanto daquele sabor e eu não sabia por quê. E aí um dia, tomando um chazinho na minha psicóloga, veio a consciência. Não sei se vocês lembram, pelo menos quando eu era criança, tinha umas tipo uma bolachinha, uma medalhinha. Uma moedinha. Isso, uma moedinha de chocolate com menta. Quando eu era criança, o meu pai ele viajava muito, tomava vários cafés em lugares e trazia essas moedinhas de chocolate pra mim. Então aquilo ali era uma forma de ele demonstrar um carinho. Ele ia, viajava, passava tempo fora e quando voltava com as benditas chocolatinhos com chocolate com menta. E até hoje eu peço o milkshake de chocolate com menta por causa disso. Memória afetiva. Memória afetiva. Era um jeito inconsciente de estar mais próximo dele. E eu descobri que durante uma terapia, uma sessão de barras que até troquei contigo, Bruno, uma das coisas que mudou depois da limpeza ali das crenças foi em relação à batata frita. Porque a minha vida inteira eu não gostei de batata frita e eu sempre fui do time das polentinhas fritas. Ai, que são top também, né? São maravilhosas. Mas, né, eu descobri que depois da sessão de barras, meu corpo começou a pedir muita batata frita. Eu passei uma semana inteira comendo todo dia batata frita. Olha só. Por quê? Porque era uma lealdade à minha mãe, que não gosta de batata frita. Então eu ficava, né, do lado da mãe, comendo as polentinhas fritas e não queria batata frita. E aí, quando eu limpei essa crença, meu corpo pediu batata frita por um bom tempo.
Porque talvez inconscientemente, tipo assim, tu quisesse a batata, mas tu Aham. optava também Nossa, no essa criança se inconsciente. fez, hein? Essa semana inteira comendo batata frita. E é importante, inclusive falando de comida agora, é importante a gente, às vezes, claro, com bastante equilíbrio, né? Porque criança gosta de doce, a gente sempre fala isso, né? Mas de brincar mais, se divertir mais, fazer coisa que a gente gosta, que eleve nossa vibração, porque isso é olhar pra nossa criança, né? Olhar pra nossa criança interior que, tipo, quem foi, como era a tua criança, como tu era quando era pequeno, né? Muitas vezes as pessoas não querem nem lembrar disso, porque foi uma infância terrível, porque a gente culpa os pais, porque eu não tinha aquilo que eu queria. E o quanto isso é grave quando chega na fase adulta, né? De a gente não olhar pra essa criança sempre vai sendo cada vez mais isolada e ela não tá fora da gente, ela sempre vai estar com a gente, né? Ela pode não estar tomando as decisões. Isso, inclusive, é uma escolha do adulto, pra gente ir pra vida e ser adulto, né? Mas é importante também convidar essa criança pra vir junto, né? Vem junto comigo, lembra, se acolhe, abraça essa criança, né? Então, e claro que isso eu tive depois de um bom tempo, essa consciência, né? Conforme a gente vai estudando, a gente vai trabalhando em terapia, a gente vai tendo autoconhecimento, né? Então, o quanto é importante, né? Eu quero dizer aqui o quanto é importante a gente olhar para nossa criança todos os dias, inclusive, se for possível, né? O que ela gosta, as cores, né? Porque isso traz à nossa vida também eu acho que um frescor, né? Porque eu até vi um meme, ele é meio agressivo, né? Tipo assim, agora eu sendo adulto entendo o quanto os meus pais me batiam, mas não era o meu caso, era um meme, né? Então, essa vida parece que, tipo, não precisa ser dura, ser uma vida de adulto sofrida, entendeu? Então a gente pode trazer essa criança junto pra trazer a alegria, a diversão, né? Às vezes eu me pego muito bobo, muito brincalhão. Então é certeza que a minha criança tá querendo se divertir, né? Às vezes, tipo, opa, dá uma segurada aí agora. Eu tenho que fazer as coisas de adulto, né? Trabalhar, E fazer vídeos. esse foi um ponto interessante, porque em contrapartida disso, na minha criação, as coisas sempre foram muito sérias. Tipo assim, muito assim a ferro e fogo. Muito tipo assim, ó, se tem que ser reto, não pode ser nem um pouco pra cá, nem um pouco pra cá. É reto, 8 ou 80. Então, tipo, a minha base de criação, ela vem muito disso. E eu fui fazer uma troca com a professora do meu filho essa semana e me chamou a atenção porque a professora dele falou assim, não, tudo bem, né? A gente conduz as nossas crianças de uma maneira séria, porque a gente tá educando, gente, é uma puta responsabilidade educar um ser humano, né? Criar um ser humano, porque tu pensa que, tipo, o que tu tá fazendo ali, o que tu tá semeando ali é o que vai ecoar por muito tempo, não só nesse ser humano, mas nas relações dele, nos filhos dele, depois dos filhos dele, tipo, isso vira um negócio muito louco. E ela falou assim, tu já parou pra pensar que, tipo assim, quando a gente tá, tipo, brigando, discutindo com a criança, que entra aquele climão, assim, né? Porque tu tem que corrigir, às vezes a criança é mais desafiadora, tá ali naquela coisa assim, e tu tá sério, e a criança vira, tipo, fica sério, e fica aquela coisa. Tu já experimentou rir nesse momento? Eu fiquei parada e pensei assim, não, tipo assim, rir, né? Tipo, eu fui pensando. Aí eu dei uma risada, ela disse assim, viu? Quebrou o climão. Tipo assim, então quando tu tá brigando, tipo assim, tu pode olhar pro teu filho e dar uma risada e falar assim, pô, cara, olha só o que a gente tá fazendo, vamos rir disso, porque olha pelo que a gente tá discutindo. Ou olha, tipo assim, vamos deixar tudo mais leve, né? Porque, tipo assim, quando a gente vira paz, a gente tem muito essa coisa, não, agora eu tenho que ser responsável, agora eu não tenho muito espaço pra brincar, eu brinco ali um pouquinho e tudo, mas agora, tipo assim, sou eu que tô educando, eu tenho que levar aqui porque tá na minha responsabilidade, né? É sério, é muito sério, gente, mas, tipo assim, a gente pode levar isso com leveza. E isso foi uma virada de chave muito engraçada que teve numa reunião, tipo, com a prof, sabe? E o quanto tu sendo mãe hoje, né? Mãe agora é filha e agora é mãe, tipo, o quanto tu não traz ou escolhe não trazer rigidez para a educação do teu filho, Sim. né? E o quanto tu traz ainda um pouco de rigidez. Trago, e às vezes eu Que foi penso que essa assim, professora conseguiu perceber. Porque, tipo assim, é aquela coisa, né? A gente melhora muitas coisas, mas em outras coisas a gente bate em muros internos. Então, assim, é um total assim, chutei o balde, catei o balde. Porque eu tenho que ali, assim, às vezes eu falo pro meu filho, nossa, filho, olha o que a mãe falou aqui, o que a mãe faz aqui, tipo,
não foi muito legal, né? Ele fala, mãe, não foi mesmo? Aí eu falo assim, não, então, desculpa, eu venho com aquele papo, né? Não tem a ver contigo, tem a ver com uma coisa que a mãe vivenciou. Às vezes eu até trago exemplo, quando a mãe era criança, a mãe não podia fazer tal coisa, né? E enfim, agora que tu fez, a mãe, tipo, por um momento voltou lá na criança. Então ele fala assim, eu também tenho uma criança interior. Ele diz, eu digo, sim, a tua tá sendo formada aí, né? E é muito louco, porque às vezes tudo aquilo que a gente rejeita também, que a gente fala assim, não vou ser assim. Aí vai ser assim. Não adianta Repete cuspir pra igualzinho. cima que cai na cara. Mas o que é legal disso? É a gente olhar, tá presente no momento e pensar assim, opa. Não é isso que eu quero. Então vai, contorna, faz de novo, diferente e vai ressignificando. Porque não é só o teu filho que tu tá ajudando. Tu tá reconstruindo e ressignificando a tua criança interior. Tipo assim, claro que tu pode ser barulhento. Claro que tu pode subir. Não tem problema entrar em casa com o sapato sujo. Tá tudo bem. É só passar um pano. E hoje aconteceu uma coisa na hora do almoço que eu achei muito legal. Porque ele tava pronto pra ir pra escola, assim, e ele foi tomar água e ele acabou virando a água, assim, em cima dele, na roupa, assim. Tava todo quentinho, né? Aí ele olhou e falou assim, virei a água. Aí ele falou assim, tudo bem, né? Já vai secar. Tipo assim, tu vê que ele não teve o medo, né, de ter essa atitude, assim, tipo, porque ele sabia que ele não ia ter uma consequência ruim pra isso, porque, tipo, é só água, né? Troca a roupa. Aí, mas tem dias que eu falo assim, poxa vida, meu filho, presta atenção, né? Mas, tipo... Mas ele já traz com uma leveza uma coisa que eu ficaria mais apreensiva na infância, sabe? Então, pra mim, isso é uma vitória. Então, a gente vai percebendo isso nos dias e é muito legal. E é um eterno ressignificar, Exato. né? Porque a todo momento vem essas consciências, vem essas lembranças, né? Um momento a gente tá aqui, no outro momento a gente já tá lá atrás de novo. Tipo, nossa, na minha infância foi assim, com tal pessoa, com um amigo era assado. E é interessante fazer essa ressignificação. Eu tô passando por esse processo também, onde eu me aproximei de um amigo que ele teve uma infância totalmente diferente da minha. Eu fui uma criança muito fechada. Eu ficava no computador, eu ficava vendo séries, eu não gostava de me misturar, eu basicamente não gostava de outras crianças. É outra geração, né? Eu não gostava de criança. Então, hoje eu tenho uma certa dificuldade pra me socializar. Tem gente que duvida, mas sim, é verdade. E eu tô nesse processo pra ressignificar isso. E esse meu amigo, ele já foi criado assim, extremamente solto, brincando, correndo, pulando, virando cambalhota, estrelinha. Então, ele traz essa energia de criança em alguns momentos da nossa vida, quando a gente tá conversando, quando a gente tá treinando. Então ele traz essa energia e eu percebo o quanto isso é a energia da vida. De tipo assim, nossa, Sim. como é bom poder soltar os braços, De levantar, alegria. pular, girar. É maravilhoso. E isso que tá falando, eu sou tio de gêmeos e eles têm agora 12 anos. Então eu acompanhei a infância deles toda, né? E são dois, então eu não sou pai, né? Então eu sou o irmão mais novo. E eu tive um evento no final de semana retrasado que foi muito interessante. Porque um dia antes nós fomos pro parque, né? Fomos fazer um piquenique. Então foi todas as crianças, foi minha mãe também e tal. E certo momento, tava andando de bicicleta lá, um resolveu tirar o tênis. E aí era a meia era preta ainda, se fosse branca tudo bem. E meu Deus do céu, tá de meia. Vai sujar as meias. E eu fiquei observando aquilo. E eu fui indo pra minha criança, observando aquela criança brincando, como se não houvesse amanhã, se divertindo, nem um pouco preocupada se derramou água. Não tava preocupado com a meia porque a gente tem máquina de lavar em casa. Senão a gente lava na mão, não tem problema, também. entendeu? Eles estavam ali explorando uma coisa diferente. Eles estavam de meia, eles estavam pisando na grama. E aí eu tive um evento que a gente foi ao redor da fogueira e eu fui colocar meus tênis e eu fiquei impaciente porque eu tinha que colocar os meus tênis e eu tinha que ir até lá. Tava frio, tava úmido, ia estar molhada a grama. E aí começou a vir as minhas crenças limitadoras. Eu tô com as meias, tipo, cara, como a gente foi lá pra, tipo, eu sou adulto, que eu tô preocupado? Daí falaram pra mim assim, vai com a meia mesmo, eu levo os teus tênis. Vai de meia, sinta a grama. Cara, aquilo foi
alívio no meu ser e, tipo assim, é permitido, sabe? posso Cara, usar na grama. olha o quanto a gente vai se limitando. É uma coisa tão natural, tão simples. Então, isso é uma baita de um salto na vida, né? Porque uma pequena coisa que tinha acontecido naquele mesmo final de semana se repetiu comigo e eu tive a oportunidade de ver E ressignificou, né? comigo e ressignifiquei. E se a gente for parar pra pensar, né, gente, é só uma meia. É só uma meia. É só uma meia. O meu filho, ele ganha meia branca, meia clara, assim. Às vezes eu fico pensando, putz, né, meia. Porque, tipo assim, ele não tá nem aí, ele Ele não se arranca o importa tênis. com Ah, isso. teve uma meia que ele colocou novinha. Tirei do pacote, coloquei e ele foi pra um aniversário. Aí ele andou com aquela meia, ele tinha falado, eu não quero ficar com o tênis, eu quero deixar o pé livre, tá? Daí ele foi correr na grama, tinha chovido acho que na semana, a grama tava ainda meio úmida. E aí a meia nova dele, tipo assim, ela simplesmente trocou de cor. E quando eu fui lavar, eu vi que ela não só trocou de cor, como ela furou. Aham. Aí eu disse, meu filho, olha aqui que furou a tua meia. Tudo bem, mãe. A gente compra outra. Ai, tudo bem, mãe. É só lavar, é só costurar. Ele traz soluções assim, tipo, tudo bem, é só uma Claro. meia. Pronto. Ele se divertiu e agora ele quer o aniversário igual do amigo, porque foi muito legal. Tipo, é só uma meia, sabe? E vai trazendo leveza pra nossa vida de adulto Aham. também, de estar com as crianças. Agora tu vai aprender mais um pouquinho, agora gostar um pouquinho mais de criança. É. Não, e é isso, né? Porque os adultos têm essa carga de não, tem que ser difícil, tem que ser sofrido, tem que ser chato. Gente, pensa que maravilha seria no mundo se todo mundo levasse com leveza a vida. Ia ser tão bom, tão simples as coisas. A gente ia desproblematizar tanta coisa no nosso dia a dia. Porque às vezes é umas picuinhas por coisa boba que só desgasta sem motivo. Então, quando a gente traz esse arquétipo da criança, essa força interior, a gente se conecta com a nossa criança interior, as coisas elas vão ficando mais leves. Por quê? Porque ela traz essa energia da alegria e ela traz também muita coragem. Porque olha o que as nossas crianças passaram. Às vezes passou muito mais do que os adultos, né? Uhum. E ela tá ali pra nos dar apoio. Então, quando a gente consegue, sei lá, numa meditação, se conectar com a criança, se procurarem no YouTube, tem um monte de meditação guiada, coisa assim, de conexão com a criança interior. Tem músicas também que pode escutar para se conectar com essa criança. E traz essa energia pra perto, sabe? No dia a dia mesmo. Traz numa risada, traz numa conversa, traz numa brincadeira. Claro, tem momentos que a gente precisa ser adulto e tá tudo bem, né? Por exemplo, eu não consigo trazer ainda minha criança quando eu vou lavar louça. Eu odeio lavar louça. Até hoje, eu tenho que entender o que tá por trás disso. Que deve ter algum momento que se iniciou esse problema. Mas ali é um ponto que eu quero trabalhar, trazer essa energia da criança pra melhorar minha vida, pra que fique mais leve. Porque não tem necessidade, toda vez que eu for fazer isso, eu ficar com ódio do mundo, querendo que o mundo exploda. Não precisa. E que pare tudo, né, por causa da louça. É uma coisa que tem que ser feita. E tá É tudo bem. aquela história, né? Enquanto a gente está vivo, vai ter louça pra lavar, né? Então, E aí vem a outra parte de dizer assim, mas se tem louça pra lavar é porque você teve alimento pra e comer. aí vai Então, tipo olhando assim, o ponto positivo da vida. Exatamente. uma coisa, esses dias eu vi um videozinho também, um memezinho, que fazia assim, ó, a pessoa relaxadona, fazendo qualquer coisa em casa, ela ouviu a maçaneta, a chave na porta, ela já foi fazer alguma coisa produtiva, né? Tipo assim, quantas crianças a gente coloca, né, na nossa... Eu penso muito, tipo assim, ó, fazendo um link com a minha infância e com vários amigos meus, assim, o quanto que criança antigamente não tinha querer, né? Criança não tem querer, criança não tem voz, criança não decide nada. E quanto isso hoje, por exemplo, às vezes eu vou tomar uma decisão. Gente, olha só, eu não sou mais criança, já tô mais perto dos 40 do que dos 30. E às vezes eu preciso tomar alguma decisão importante na minha vida e eu não dou conta e eu tenho que ligar pra minha mãe. E, tipo, isso é uma coisa que eu trabalho muito dentro de mim. Por quê? Porque em qual momento da minha vida o poder de decisão foi colocado em xeque na minha vida que eu não confio na minha decisão, sabe? Ou, por exemplo, crenças de não merecimento ou de escassez, né? Às vezes tu ganha alguma coisa, por exemplo, eu tinha uma amiga na infância, assim, uma criança que morava perto da minha casa, que ela ganhava os brinquedos, enfim, de Natal, de aniversário, e a mãe dela não deixava ela brincar, cara. A criança olhava o brinquedo,
a mãe dela guardava o brinquedo na caixa e ela tinha umas prateleiras no alto do quarto e os brinquedos ficavam todos lá expostos, ela não podia brincar pra não estragar, pra não quebrar, pra não sujar, enfim, né? E um tempo depois ela teve uma irmã e a irmã dela ganhava os brinquedos, mas a irmã dela podia brincar. Não sei se a mãe dela ressignificou alguma coisa e mudou, daí a fase da outra tinha passado, mas às vezes eu ia lá na casa delas brincar e ela olhava para as coisas dela louca de vontade de meter a mão e botar aqueles brinquedos para jogo assim, e ela não podia, mas a irmã dela podia. Que sacanagem. Então, Que tipo sacanagem. assim, o que essa criança aprendeu pra vida adulta, né? Qual o merecimento que ela Não pode tem? usufruir várias coisas. Não Né? posso usufruir do que é meu. Não Olha pode se como divertir. não posso me divertir com as minhas coisas, né? E por aí vai. Se a gente for escavar aqui, a gente vai conseguir ter muito. Tipo, o conseguir inalcançável, né? O prazer pra mim é inalcançável, É. o divertimento pra mim é inalcançável. Teve um Natal que a gente fazia, às vezes, juntos, assim, juntava os vizinhos e tudo. E ela tinha pedido uma boneca específica. Aí ela ganhou uma coisa nada a ver com o que ela pediu, mas a irmã dela ganhou a boneca que ela queria. Tipo, sabe? Putz. O que isso vai reverberar na adulta que ela é hoje? Eu nunca mais tive contato, não sei. Mas, tipo assim, como que hoje ela olha, será pra ela mesma, pra infância dela, se ela tem filhos ou não, pros filhos dela? Será que ela permite os filhos dela brincar? Será que é leve pra ela trazer a brincadeira com os filhos? Porque ela não podia, ela não era permitida, né? Uhum. Às vezes a gente brincando na rua, a gente nunca esqueça, ela na janela, assim, ó, olhando toda a galera lá na rua brincando de vôlei, de correr, se sujando, tarará, e ela na janela, assim, ai, vem brincar, fulana. Ai, a minha mãe não deixa. E ela lá com aquele olho, assim, tipo, brilhando, assim, querendo, tá, e não... Sabe, Não gente? podendo. Então, tipo, é muito pesado. Agora tua fala me lembrou da minha mãe. Ó, Contando. coitada da tua mãe. Ela não escuta o podcast, vamos falar dela mesmo. Se um dia ela escutar, eu me resolvo com ela. Tudo certo. Que a tua mãe Ela- impera nos pod, né? Uhum. Ela conta que quando era criança, ela morou em Porto Alegre. E aí, da família, né, da minha avó ali, eles eram vários filhos. Mas a minha mãe era mais nova e depois tinha outra irmã que era uns 2, 3 anos, um pouquinho mais velha que ela. E elas iam brincar e tal, corriam na rua. A rua era cheia de criança, pelo que eu entendi, era uma rua sem saída. Então, elas ficavam todo mundo na rua brincando, se divertindo. E a minha avó, ela trabalhava de noite. E aí, quando era umas 3h30, 4 horas da tarde, a minha avó mandava elas entrar pra tomar banho, pra trancar elas dentro de casa, pra elas ficarem seguras e ir trabalhar. E aí, a minha mãe ficava indignada com isso, porque imagina, solzão, calor, ela queria ficar na rua brincando, ela não queria entrar. E aí, ao invés de tomar banho, ela abria o chuveiro, ficava lá esperando e não tomava banho. E aí, a minha avó ia lá, né, questionava, mas tu não toma banho, olha aí, tá toda suada, tá toda suja, vai de novo. E aí, elas ficavam naquela guerra. E agora, que minha mãe é uma adulta, né, olha que interessante. Muitas vezes vai os filhos das amigas dela, ou quando eu era criança, ia meus amigos posar na casa com ela, tudo. E ela nunca exigiu que criança nenhuma tomasse banho, escovasse os dentes. Teve uma criança que ficou 3 dias sem tomar banho lá. A mãe da criança, quando pegou a criança de volta, ficou apavorada. E aí a criança disse, mas a tia Tati não mandou, então, né? Tudo certo. Tudo certo. E olha como tava inconsciente isso, né? Ela não podia, e aí ela compensa com os outros. Mas essa criança se sentiu muito feliz, né? Imagina saindo de uma coisa que fazia sempre. E quando a gente é criança, a gente não quer tomar banho às vezes, né? Uhum. Então, ou é uma resistência, né? Quer ficar mais tempo brincando do que tomar banho, mas precisa, né? Então pensa tu dormir mais tarde, ou quando vai na casa de outra pessoa, né? Dormir mais tarde na casa da avó, ou não precisar tomar banho, não ter aquela obrigação de escovar os dentes, que ninguém vai falar nada. Então isso é também viver ali a infância, né? É verdade. Eu tenho mais uma historinha também de quando eu era criança, só pra sacanear, assim. A minha mãe, ela trabalhava numa empresa e nessa empresa tinha convênio com a escolinha, a pré-escola, na verdade, antes da escolinha ali, do maternal. E aí eu ia de ônibus com ela, porque era pros funcionários daquela empresa, conhecia os colegas de trabalho dela, tudo. E aí um dia eu me autoconvidei pra ir posar na casa de uma amiga dela que tinha uma sobrinha, se eu não me engano, que era mais ou menos da mesma idade que eu, um pouquinho mais nova.
E aí, a minha mãe tava meio assim, mas deixou, né? Aí a amiga dela ainda falou, não, deixa a Cat ir, ela vai comigo, né, na hora do final do expediente, no outro dia de manhã trago ela de volta no ônibus pra escolinha e tudo certo. E eu fui. E aí, eu, naquela noite, pedi pra comer uma colherada de açúcar puro na casa dela. E aí ela me pergunta, tá, mas tu tem alguma doença, alguma coisa, uma diabetes que não pode comer açúcar? Aí eu disse, não, é que minha mãe não compra açúcar em casa. Só que eu falei num tom Que parecia que não tinha. que parecia que realmente não tinha. Mas por quê? Porque na época minha mãe ela não cozinhava em casa, a gente tomava só Nescau com leite, então não ia açúcar, a gente basicamente não usava açúcar. Então, literalmente, ela não tinha açúcar em casa. No outro dia, compraram fardos de açúcar pra minha mãe. Ai, meu Deus. Dizendo que a minha mãe tava fazendo assim, ó, coisas horríveis que eu não comprava açúcar pra mim. Onde é que você vê uma criança não comer açúcar em casa, pobrezinha da Mas criança? então, agora a gente tava falando daquela criança sofrida, aquela criança que passou por desafio, enfim, por traumas, mas também tem as crianças interiores que são extremamente levadas, né? Que ficam prontas, manipuladoras, né? Então, tem isso aí também, né? Eu não fui uma, mas eu fui ali indo pra pré-adolescência já, eu era uma criança agitada, eu sou até hoje, né? Mas, tipo, aquela criança que é mais preguiçosa, que gosta de teimar, sabe? Tem aquela fase também, né? A gente fica só... Porque ontem eu participei de uma aula e a gente falou de criança. E eu falei, nossa, mas eu falei que essa criança era traumatizada e na escola era o xingão da professora e tal. Mas eu também tive uma infância muito legal. Eu brincava na rua, eu apertava as campainhas e aquilo pra mim era muito divertido, sabe? Tive bicicleta, tive os meus brinquedos, brincava com os meus primos todo final de semana na minha avó. A gente deixava minha avó de cabelo em pé, coitada. Acredito que ela passou por poucas e boas, né? Então foi muito legal. De brincar, de fazer casa na árvore, de subir, de brincar com qualquer coisa. Tinha um mato do lado, lá a gente ia fazer fogo. Então foi uma infância muito divertida também, assim. Eu acho que não dá pra reclamar, assim, sabe? E agora a gente tá adulto aí, trabalhando as nossas limitações, nossas questões que vêm de lá, porque a gente é um ser infinito. E tu vê que legal, vamos pegar esse gancho, né? O Bruno teve uma infância super divertida, mas a criança dele, ainda assim, carrega alguma que outra coisa. Então, tipo assim, ninguém tá livre de, na vida adulta, tá com um trauma, com algum gatilho, com alguma coisa disparada por conta da criança interior. Porque a nossa infância, gente, é a base. É onde a gente constrói realmente o nosso caráter, o nosso poder de decisão, o nosso empoderamento. Toda a nossa base para a vida adulta, ela é trilhada no caminho da infância. Então, tipo assim, aí às vezes acontecem umas coisas muito engraçadas, porque às vezes a gente fala uma coisa pra criança e é uma coisa simples, só que como a criança, pra ela, tudo é muito grande, tudo é muito... O mundo é gigante, gente. Pensa uma criança, a mãozinha dela, assim, né, desse tamanho. Então, tipo, às vezes pra ela, uma agulha que caiu no chão é, meu Deus, um acontecimento. E pra gente, a gente nem dá bola, mas foi aquilo ali que traumatizou, né? E, tipo... Então, a gente não tem como ser adultos livres de traumas, livres de disfunções. Tipo, todos nós temos, né? O da melhor infância pra pior infância. O que, tipo, vai diferenciar a gente na vida adulta é o quanto a gente busca ressignificar essas coisas pra, tipo, realmente trazer essa leveza, né? Trazer a parte boa da criança, não a parte, tipo, onde ela teve traumatizada, onde ela não superou. É trazer essa superação, trazer essa leveza pra que nós possamos ser pessoas mais agradáveis, assim, tipo, nas relações, no contato com a gente mesmo, né? Quanto a gente se julga, a gente se pune. Porque hoje a gente não tem, às vezes, o pai e a mãe mandando porque nós somos adultos, mas quantas vezes a voz não tá aqui na nossa orelha? Eu não acredito que já é 2h da tarde e tu não lavou a louça. Eu não acredito que tu vai sair sem guarda-chuva se vai chover. Tu vai pisar de meia lá na grama. A gente mesmo vira nossa, tipo, algoz, né? Vou colocar entre aspas, assim, porque a gente não tem ninguém mandando na gente hoje. Mas, de alguma forma, isso vem e ecoa tanto no nosso que a gente mesmo hoje sabe se colocar ali no castiguinho, né? Sabe se puxar a orelha. Então, tipo assim, vamos fazer mais leve, vamos ser mais divertidos no mundo, né? Olhando pra gente, curando as nossas questões,
pra gente deixar marcas mais positivas, assim. Eu lembrei de uma. Agora que tu falou da criança, que pra criança tudo é maior, é mais assustador, umas simples coisas. Não para os meus sobrinhos quando eles eram crianças. Porque tu falou de derrubar uma agulha e pra eles, meu Deus, os meus sobrinhos, eles quebraram uma televisão logo que chegou em casa, a televisão. Tipo assim, tirou da caixa, já era. Tava lá, da TV, não foi tirado da caixa, mas tava uma semana, TV nova lá, já foi jogaram o negócio e quebraram. E tipo assim, pra eles era divertido, foi divertido, né? E aí, eu já quebrei meu braço quando eu tinha 6 anos, 5 para 6. Então a gente também deu uns sustos aí na galera, né? Mas era muito Cortei meu queixo. Era muito legal ter um gesso. Eu nunca tive, né? Mas os meus amigos que tiveram, era tipo um evento. Todo mundo queria quebrar o braço pra poder alguém assinar e Mas deixar colorido. o meu primo, por exemplo, ele ficava muito chateado porque não tinha histórias de infância, assim, nunca quebrou um braço, nunca caiu. Eu tive um primo também que derrubou uma caixa d'água na perna, então eu tive... vazia, mas era grande, quebrou a perna aqui, ó. Então assim, foi uma infância bem louca, Vocês assim, podem ver que, tipo, os repetecos da família do Bruno, ele é, tipo, todo voltado pro, tipo, pular do precipício, né? É. Vamos ali ver qual que é legal, descer desse barranco de bunda, chegar lá embaixo, não tem mais unha, Exatamente. não tem mais couro. E eles vivem intensamente, né? E às vezes a gente fala assim, meu Deus, que crianças hiperativas. Ou, meu Deus, seja mais calmo. Como pra mim, eu era a criança que não dava trabalho. Eu era a criança quietinha, entendeu? E aí, depois... Não parece, mas depois eu falei um trabalho bem... Eu era uma criança tímida, extremamente tímida. As pessoas falavam comigo, eu não sabia responder sim ou não, ou oi, sabe? Então, foi um trabalho bem gigantesco, assim, sabe? De autoconfiança, de estar gravando esse vídeo aqui hoje, por exemplo. De estar batendo um papo sobre isso, sabe? Quase teve muitas autossabotagens, né? Várias. Quase não veio. Quase que eu não vim. E é engraçado essa questão dessa energia de criança, né? Tem uma história também engraçado. da minha família, que meus tios, quando eles eram crianças assim com muita energia, assim, né? Só que diferente dos teus sobrinhos, eles não quebravam TV. Eles moravam, quando eles eram pequenos de 7, 8, 10 anos, mais ou menos, na Vila Seca. E estavam abrindo a Rota do Sol. Então estavam explodindo as pedras para ser feita a estrada. E Tô imaginando o cenário. as crianças abençoadas não me roubaram as dinamite. Meu Deus. Eles derrubaram um poste, deixaram a Vila Seca inteira sem luz. Eles explodiram a dinamite? Sim. Misericórdia. Quebrar uma TV acho que foi um pouco mais tranquilo. Tipo, quando Eu ela achei que falou não, assim, eles não quebravam TV, eu pensei, nada, é menos, né? Não, eles roubavam dinamite. explodiu a comunidade. Eles colocaram uma cobra viva, venenosa na sala, assim, numa reunião de profs, um negócio assim. Meu Deus. Eles... Deixa eu ver o que mais. Eles roubaram pneu de patrola, caminhão. Botaram no morro acima, jogaram o irmão mais novo, que era pequenininho, morro abaixo. Passou Rota do Sol, assim, não sei como é que não morreu, não foi atropelado, coisa Coitado. assim. Sempre sobra pro mais novo, né? Esse mais novo também jogaram do segundo andar da casa uma vez. Meu Deus. Tá vivo? Tá vivo. Ah, bem. bom, tem história pra contar. São alguns traumas. Tudo certo, tá no inconsciente. Não deve estar consciente disso. E aí, quando falavam pra minha avó, ela só dizia assim, não, mas é muita energia de criança, muita energia. Pois é, Era já muito na legal. parte da minha mãe, era muito engraçada a minha mãe contando as histórias dela de infância, porque era tipo assim, ó, eles eram em 4 irmãos, depois veio a mais nova, né, de outro casamento do meu avô. Mas, tipo, então eles eram em 5. Então todo mundo cuidava muito da mais nova. Mas a partir do momento que um dos outros fizesse qualquer coisa, o meu avô não batia, tipo assim, em quem fez. O meu avô batia em todo mundo pra ter certeza que não teve cúmplice. Então, tipo assim, a correção vai pra todo mundo. Tipo assim, as consequências, elas vinham assim, né? Tipo, a gente dá risada hoje, mas pensar, né? Ai, meu Deus, eu não posso derrubar um garfo. Derrubou um garfo, todo mundo levanta que vai cantar o chinelo. É ruim, né? Sim, imagina. Imagina a tua avó, eles explodiram o negócio, tipo, é só coisa de criança, tipo... A gente tem aqui 2 pesos e 2 medidas na forma de enxergar a vida e, tipo, trazer condução pras crianças, né? Uhum. E é muito louco pensar isso, porque hoje essas crianças, tanto daqui quanto daqui, elas são adultos no mundo, né? Uhum.
E a gente lida com elas todo o tempo. Então, tipo, às vezes aquela pessoa que a gente pensa, nossa, vou ter que falar com aquela pessoa. Vamos talvez dar um desconto, porque ela tem uma criança bem dodóizinha lá dentro dela. Gente. Exatamente. A gente nunca sabe o que tá por dentro da pessoa, né? Como é que foi o passado dela. Porque sempre tem um contexto. Se não é dessa vida, é de outra. Mas sempre tem um contexto do porquê as pessoas são daquela forma. São Exato. daquele jeito. E claro, todo mundo tem seu ponto de vista, de acordo com a sua criação, do que viveu. O que é certo pra mim pode não ser certo pra Cami, pode ser pro Bruno. Então, a gente nunca sabe. E não existe um certo universal. Porque o que é ético hoje, daqui 100 anos, pode não ser mais. O que foi há 500 anos atrás, já não é mais agora. Então, isso varia muito. A gente não pode colocar em caixinhas de não, tem que ser assim, tem que ser assado, porque daqui a pouco já evoluiu, já mudou, já se atualizou e as coisas não são mais como eram. Exatamente. Importante trazer essa flexibilidade. Exato. Agora, como é difícil, né? A gente começar a lavar roupa suja interna, olhar pro nosso interior e começar a colocar os pingos nos i de dentro, né? É muita caixinha pra abrir, tem coisa que a gente não quer olhar. Aí, tipo, essa semana eu tava num processo interno, assim, eu falei pra minha amiga, ai, eu tô assim, ela falou assim, nossa, tu tá muito instável. Eu falei, não tô não, eu tô muito vencedora. Porque, tipo, antigamente, o que eu faria? Eu deitaria em posição fetal ali, tipo assim, e ficaria, sei lá, a Deixava semana passar. ali, fechar, deixando aquilo ali passar. Hoje não, hoje eu olho e já crio consciência, falo assim, não, isso aqui tá acontecendo porque isso disparou aquilo, então eu tô mexendo nisso. Por exemplo, hoje eu tá aqui que nem o Bruno, eu gravar esse vídeo é uma vitória pra mim. Eu tá, tipo assim, pensando, nossa, eu tenho por hábito, assim, quando as coisas elas ficam muito grandes, pra mim, eu tenho o hábito de procrastinar, né? Então, hoje, por exemplo, quando eu sento pra procrastinar por sinão, eu tenho que agir. Então, eu vou lá e eu faço ação, mesmo que o meu interior esteja pedindo a procrastinação, porque pra mim, a procrastinação, eu acho que ela vem muito como uma defesa. Ai, meu Deus, aquilo ali tá muito grande, eu não dou conta sozinha. Não, eu dou sim. Então, tipo assim, esse passo de ficar, né, sobe um degrau e volta 2, não é um fracasso. É uma vitória, porque se tu foi lá e subiu de novo mais uma vez, quer dizer que tu tá tentando, tu tá se puxando, né? Então, é muito essa questão da gente também aprender a reconhecer os nossos limites, a se colocar no mundo, a encontrar a nossa voz dentro da gente. Faxinar mesmo, gente, dói, é cansativo, tem coisa que a gente não quer olhar, mas, tipo, isso é fundamental pra gente, por exemplo, colocar em prática um projeto que a gente não tira da gaveta, pra gente conseguir escolher o tipo de roupa que a gente gosta de usar, não que escolheram pra gente, sei lá, a vida inteira, pra descobrir que a gente não gosta de polenta frita, mas de batata, e se permitir comer. E, tipo, mas isso tudo é um processo, sabe? Às vezes a Cat vai estar lá comendo a batata e num dia ela tá não tão legal assim, ela pensa, nossa, mas eu deveria ter escolhido a batata, porque, né? Tá ali a memória afetiva dela, mas tipo assim, não, hoje ela vai dizer, não, pera, por que eu vou chorar por isso? Não, eu vou comer a batata e deu, a polenta é coisa da minha mãe. Então, tipo, mas é um eterno, tipo, avança e volta até tu conseguir fazer, porque a gente é cíclico, né? Hora a gente tá em cima, hora a gente tá embaixo, a gente não tá num linear sempre em frente, né? A gente tá sempre girando, e que bom, porque a gente tem a oportunidade de enxergar as situações de vários pontos de vista, né? Eu tenho até o ponto de vista que a gente tá numa espiral. Várias vezes a gente vai mexer nas mesmas questões. Pai, mãe, relacionamentos, trabalho, amizades, dinheiro. E assim a gente vai. E dali a pouco a gente volta naquilo. E vai de novo, e vai de outro ponto. Mas sempre com bagagens novas ou com muita liberação em todo esse processo também. A consciência, ela se atualiza. Mesmo que a gente tenha que mexer de novo no mesmo assunto. Sempre não vai ser a mesma coisa, vai ser coisas diferentes do mesmo assunto, talvez. E tem, porque é muito assim, eu vejo isso na aromaterapia, né? Às vezes a gente vai inalar um óleo essencial que ele vai trabalhar uma camada. Aí eu fui lá, fiz uma jornada com aquele óleo essencial 15, 20 dias, às vezes um pouco mais. Aí vou para um segundo óleo para ir construindo, né? Trabalhando mais profundamente, porque dentro da psicoaromaterapia, ali com os óleos essenciais, a gente consegue trabalhar muito do nosso inconsciente, das nossas camadas, das nossas dores. Aí eu volto pro primeiro óleo essencial. A percepção que eu tenho dele na segunda ou na terceira vez de uso é totalmente diferente do que a primeira. Ela pode ser melhor ou pior. Por quê?
Porque, tipo assim, ele trabalhou, o segundo, o terceiro olho trabalharam, e quando ele volta, ele vai pra uma outra camada. Então, tipo assim, faz sentido com isso que tu falou. Foi tu que me disse, né? Que o Bert Hellinger morreu Constelando a vida dele. constelando o relacionamento dele com a mãe. Gente, tipo assim, não é constelar uma vez que tudo se resolve. São muitas camadas. Então, tu vai arrumando, aí tu ajeita outras coisas, outra coisa se revela, tu volta lá, arruma de novo. E a coisa vai indo. Uma hora vai. É. Por isso que eu sou louca das terapias. Eu quero resolver minha vida. Então eu vou e volto, e vou e volto, e vou trocando, e vou acessando, e sempre vem coisa nova. Mas, pra mim, pelo menos, é muito gratificante a mudança, sabe? Quem me conheceu 10 anos atrás não é a mesma pessoa. Quem me conheceu um ano atrás não sou mais a mesma pessoa. Quem me conheceu uma semana atrás tá parecido, mas algumas coisas já mudaram. Se sobrecriando o tempo todo, né? Isso aí. Uhum. E ainda bem, né? Quer dizer que a gente tá em movimento. E a gente tá aqui nessa oportunidade, né? Pra quem tem a crença de que a gente tá aqui e vai e volta, né? Uhum. E também é uma escolha voltar. São várias camadas também. Mas aqui é a oportunidade de a gente trabalhar toda essa parte. O que tá pesando, a gente tirar da nossa mochilinha, que às vezes nem é nosso. A maioria das vezes, né? Vai tirando, vai ficando mais leve. Se conhecendo cada vez mais. Então tu já sabe o que tu quer, o que tu gosta. E de acordo com os teus sentimentos, teus pensamentos, né? Então também sou o doido das terapias. Adoro. Tem fases que a gente não quer olhar para aquilo, que a gente tô cansado disso, mas é o tempo todo se lapidando. A gente tá o tempo todo mudando, as coisas estão mudando o tempo todo, né? Claro que tem algumas coisas que podem ser mais, eu ia dizer imutáveis, mas não tem nada que não seja, né, mutável, que não dá para ser trabalhado, que não dá para ser visto. Então, tudo se atualizando o tempo todo, né? Nós também, nosso corpo, né? Então, é isso aí. É só aceitar o fluxo. Né? Aceitar o fluxo, entrar no fluxo das infinitas possibilidades. O que é muito lindo, né? Total. Inclusive, hoje tirei aqui, tava aqui meio que vendo que cartas seriam contribuição. E saltaram 4 cartas bem interessantes, eu acho que pra finalizar, né, o nosso papo. Não sei se vocês têm mais alguma coisa pra colocar. A gente não vai. Massa. Veio como uma carta o Caminhos de Ação, que é o que a gente vem falando, né, sobre esse movimento constante, sobre esse fluxo, né, de não parar, de, apesar dos desafios, a gente agir, mas a gente agir com a consciência e sabendo que nós não estamos sozinhos, nós temos uma espiritualidade que nos guia, que nos ampara, que nos intui, né, quando a gente permite que essa intuição chegue, quando a gente permite reconhecer a força que a gente tem, às vezes a gente pensa, nossa, eu tô sozinho na vida, não tenho ninguém. Cara, se tu ajoelhar, dobrar teu joelho, independente da crença que tu tenha, seja numa espiritualidade X, Y, né, num bem maior em ti mesmo, a fé que tu constrói a partir disso, ela vai trazer a força que tu precisa para fazer qualquer movimento na tua vida. Trabalhando os desapegos, né, que também a gente falou, que eu achei bem interessante, sobre aquilo que não serve mais, reconhecer o que não faz sentido pra ti, o que é do outro, deixar com o outro, descobrir aquilo que tu gosta, né, tirar essa necessidade, tipo assim, ai, tem gente que fala assim, ai, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser assim até morrer, porque não tem jeito, não vou mudar. A gente muda, desapega dessa ideia, sabe, desconstrói, é trabalhoso, mas, tipo, vale muito a pena. Porque todo esse processo vai conectar a gente exatamente com quem precisa, que é aquela pulou bem querida como última carta, a nossa criança interior. Que ela é o nosso maior termômetro, o nosso maior guia. Tipo, se ela estiver bem, acolhida, amparada, tipo, que nem pai e mãe fala assim, ó, a criança tá alimentada, tá com a fralda limpa, dormiu, tipo assim, tá tudo bem, então vamos atender, vamos nos acolher, vamos dar essa voz pra ela, pra que a gente consiga mesmo vibrar nossa maior potência, né? Porque quando a gente nega uma parte de nós, a gente não caminha inteiro pelo mundo. Então, vamos desapegar das crenças, vamos desapegar das ideias que a gente tem, das preconcepções das coisas, e vamos só vibrar na nossa essência, lembrar aquilo que a gente ama, que faz a gente ter desejo pela vida, vontade de viver, que faz a gente querer dançar na chuva, que faz a gente querer fazer movimentos que nos conectem, né, com a maior vibração, que isso traz prosperidade, traz abundância, porque a gente tá vibrando num nível alto, né? Então, é isso aí. Eu trago o questionamento, né? Quando foi a última vez que você fez algo que realmente te fez sentir vivo? Mas aquele vivo de
de alegria de estar vivo e aqui na Terra neste momento. Quando foi a última vez que você fez isso? Deveria ser algo frequente. A gente deveria sentir isso todo dia, né? Todos os dias. E se você não tá sentindo, tudo bem, não tem problema. Mas fique feliz de estar ouvindo isso agora. Pra começar a E fazer. se permita virar essa chave para que comece a fazer, porque é importante. Se a gente não faz isso, a gente tá morto-vivo, né? Então a Tá no gente precisa. automático. Isso, exato. Tá no automático, tá só na zona de sobrevivência, o corpo criando um monte de cortisol, Nossa Senhora. um monte de hormônio que De trava, estresse. de estresse. E aí só vai piorando e acumulando as questões, né? Então vamos deixar a nossa criança interior mais feliz, trazendo comidinhas que ela gosta, fazendo coisas que ela gosta. E trazendo esse sentimento, né, de estar vivo realmente, do que eu gosto, o que me faz me sentir vivo. Eu acho que Exatamente. é o principal. Então, tá. Certo? É isso Eu aí. queria agradecer vocês, a Cami e a Cat, por terem me convidado. Elas falaram tudo já aqui pra encerrar. Que vocês olhem para suas crianças todos os dias, se puderem, sabe? Que se olhem, que se enxergar, como é tão bom se enxergar como um todo, né? Aquele adolescente interior, aquela criança interior, o adulto que a gente está se tornando, né? Para que a gente tenha um caminho interessante, uma vida que vale a pena, tá bom? É isso aí. Gratidão a todos. Gratidão. Então, Até o próximo. Até o próximo. Tchau, tchau.